Olá, graça e paz. Graça e paz, tudo bom? Tudo bem? Sim, né? A gente estava junto até agora, embora não conseguimos nos falar, né? Mas, Às vezes as pessoas podem ter a impressão de que a gente se conversa o tempo todo, né? Mas às vezes a gente não consegue nem conversar direito. exatamente. Vamos lá, o pessoal está chegando por aí. Temos, ó, a Helena está por aqui, seja bem-vinda, graça e paz. Paulo Henrique também está conosco, boa noite. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vindo, graça e paz. A Norinha também está online, Marcosele Top! Teixeira. Graças a Deus ela chegou tudo bem lá ontem, né? Glória a Deus por isso. E Beth também está aí conosco. Seja bem-vinda, Beth. Matheus Laurentino, eu almocei com ele hoje. Ai, que Nós tempo batemos um papo, bom! né, Matheusão? E a Su também está por aí, o Pastorzão. Todos muito bem-vindos aí. Muito bom. Adriana também está conosco, o Henrique. Tem um pessoalzão aí. Glória a Deus por isso. Isso é muito, muito bom. Glória Amém. a Deus. E como a internet não deixou a gente continuar sobre o assunto, a gente vai retomar o assunto da semana passada, que o tema de hoje nem vou fazer suspense, né, amor, porque quem estava aqui com a Uhum. gente no final, na terça passada pôde acompanhar qual que era o tema de hoje, então a gente vai colocar aqui o tema no ar, os que não viram e creram. Uhum. E sabe, quando você colocou esse tema, me gerou uma curiosidade. Você tirou isso da passagem mesmo? Da passagem. Hum, Que está lá no. Na verdade, assim, é mais puxado para o Hebreus 11:1, né, que é o foco da fala nossa sobre a mensagem fé. de hoje, que fala sobre a fé, mas naquele trecho do Sermão da Montanha que ele fala que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Uhum. João também fala, Jesus fala a mesma coisa para Tomé também, sabia? Ah, é verdade! Verdade. Quando ele toca na ferida, ele fala: Não seja incrédulo, creia. Aí ele fala: Meu Senhor e meu Deus, disse, né, Tomé? Aí Jesus fala: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que não creem sem ver. Que creem Que sem creem, ver. aliás, sem ver. Que creem sem ver. Perfeito. E é muito interessante o que a gente vai falar hoje, né? O que a gente vai retomar, né, o nosso assunto. E aqui eu Uhum. queria ler com os irmãos, né, para que a gente possa dar um início ali. Podemos dar um início, né? Sim, sim. Para que, Vamos para que lá. a gente possa dar esse início, que é Hebreus 11:1. É conhecido, alguns crentes já conhecem de cor, mas nós vamos ler aqui para que todos possam acompanhar junto conosco. Uhum. Deixa eu pegar aqui, porque o meu parceiro de transmissão não está conosco hoje, está trabalhando. É verdade, tá em Goiás. É, Acabou de me ligar, lá tá no hotel já. glória a Deus. Então vamos Glória a lá. Deus. Hebreus 11:1 diz assim, ó: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Em Uhum. outras versões aqui, a gente tem outras versões que trazem, claro, né, a mesma mensagem, mas com palavras diferentes. Olha só o que a nova linguagem de hoje diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A Almeida século XXI diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E Uhum. assim por diante. A gente tem várias versões aqui e podemos
podemos ter ela como base, dizendo exatamente isso. E aqui... Beleza. Eu queria fazer só um comentário, Lari. Claro. E na versão ARA, eu tenho um pouco de medo de ministrar esse verso na versão Almeida revisada e atualizada, porque sem o contexto fica esquisito. Diz assim, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Agora, dentro do contexto, a gente tem que entender que do que se espera em Cristo, do que se espera nas promessas de Cristo, no que se espera no caráter de Cristo, no que se espera nas atitudes de Cristo. Então, assim, a garantia de que aquilo que se espera mediante as promessas do Senhor de fato, e lembrando que uma promessa sempre tem uma condicional, né? Lembra? Exatamente. Vamos pegar depois, se você puder aí levantar no Google alguns versos de promessas que Jesus nos colocou, nós vamos reparar que sempre que tem uma promessa, tem também uma condição, né? Certo. Por Vamos aqui levantar exemplo, algumas, espera aí. o próprio da salvação mesmo, né? Se da sua boca, né, declarar e do seu coração crer, então será salvo. Então, a salvação está disponível para todas, mas quem terá a salvação? Aqueles que confessarem da boca e crerem de todo o coração. E se a gente pegar todas elas, vão ter uma condição. Isso é muito importante, sabe por quê? Uma certa vez, eu ministrei a respeito disso. Pessoal, eu acho que essa é o ponto mais importante, assim, a respeito da fé. Tem uma canção do Paralamas do Sucesso. Eu não sei se os irmãos já conhecem, e eu já falei muitas vezes sobre ela. Aí ele diz assim, né? Ele começa dizendo: todo dia o sol da manhã vem e lhe desafia. Traz do sonho para o mundo quem já não queria. Palafitas, trapaches, farrapos, filhos da mesma agonia. Ele está falando de um lugar, palafita é aquelas casas que ficam sobre as águas, trapiches e farrapos é como se fossem casas muito mal estruturadas, né? E depois ele fala assim: Alagados, Trench Town, que é um lugar da Jamaica, a favela da Maré aqui no Rio. A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV. A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê? Fé em quê? E esse é o problema de pessoas tão frustradas, porque diga assim: ah, você tem fé, eu tenho fé, mas aonde a sua fé está fundamentada? Em que lugar você está garantindo? Por quê? Se eu tiver dentro de um desejo do meu coração, certamente eu vou me frustrar. E eu digo: ah, mas eu aprendi com Cristo, eu aprendi através dos textos bíblicos, aprendi com Paulo, aprendi com o escritor da carta de Hebreus também, que diz que a fé é se esperar aquilo que não se vê. Sim, mas tem uma condição. A condição são os fundamentos do Deus, né? Pisar nos fundamentos. Isso é muito importante, nos fundamentos de Cristo. Se a gente perder isso, a gente vai começar a pensar que se eu pedir para Deus, então eu ainda não estou vendo o que aconteceu, mas pela fé já aconteceu, só que na verdade não tem nada de fundamento, é somente o meu desejo. Puxa E aí vida. esse dia não vai chegar, eu vou me frustrar e ainda pôr a culpa em Deus. Com certeza. E sabe que, assim, muitas vezes a gente coloca essa espera das coisas de Deus, a gente acaba substituindo no texto, né, amor? Porque a gente vê coisas que a gente espera para nós mesmos, Sim, ao invés exatamente. de De nós mesmos, né? que venha de nós, né? Isso. E aí a gente coloca essa certeza daquilo que se espera nas coisas que eu espero de mim mesmo para mim mesmo. E quando elas não acontecem, eu ponho a culpa em Deus. Então, a gente tem visto isso, a gente tem visto
evangelho pregado pela metade, versículos pregados pela metade, ministrados pela metade, e jogando aos montes, assim, cristãos que começam a pensar que Deus não existe porque não ouviu a oração. Pô, mas me disseram que Deus ia ouvir e que as coisas iam acontecer, e eu tive fé. Só que acontece que a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas se a gente vê a certeza do que vamos receber, coisas que esperamos em Deus. Deus. Exatamente. E olha só o que Hebreus 10:36 fala a respeito do que a gente está falando agora. Eu vou colocar aqui para os irmãos poderem acompanhar. Hebreus 10. Enquanto isso, Lari, ó, Tiago Silva também chegou aqui. Tiagão, graça e paz. No domingo eu nem consegui te dar um abraço. Eu consegui dar um abraço na Pri, mas não te vi. Aliás, saiu antes, né? Valdina também, graça e paz. Seja muito bem-vinda. Marli também, pastora. Deus abençoe. E Kátia Lodge também está conosco aqui. Pessoal, façam bastante perguntas aí, façam bastante interações para a gente construir um Tadel bem bacana, né? Para que nós Muito bom. conversamos entre todos. O papo não é entre eu e a Larissa, mas é entre eu e esses quase 20 que estão online aí. Top demais. Aqui tem um comentário da nossa querida Ana, né? Falando que também existe o tempo de Deus. Sim, sim. É verdade. Olha só o que É verdade. Hebreus 10:36 diz, que vai mostrar, vai ilustrar bastante o que a gente está falando agora. Olha, diz assim: vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que eles lhe prometeu. Perfeito. Aí fica claro. Quando o Hebreus está dizendo da fé de receber o que se espera? Tudo que Deus prometeu mediante a tudo que você obedeceu. Da condicional que a gente está falando agora, né? Tem uma condição ali. Então, é assim, Tá onde esse verso? Hebreus 10:36. É um pouquinho antes. Então, percebe que dentro do contexto, a gente tem que lembrar sempre, né, pessoal, que a Bíblia ela não foi escrita por capítulos. Isso é uma carta corrida. E que alguém subdividiu em capítulos para que possa ficar didaticamente de mais fácil compreensão. Então a gente vê que um pouco antes ele está dizendo: olha, Deus, ele vai dar tudo mediante a que você obedeça. Tudo que ele prometeu, ele dará mediante a sua obediência. E aqui ele fala: receber as coisas que se espera. Lembra que eu falei do contexto? Quais são as coisas que se espera? Aquilo que ele disse, a condição que ele disse no capítulo 10, verso 36. Tá bom, gente? Ficou claro aí? Quem entendeu aí, fala eu aí embaixo. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal quem não é inscrito, Amém. porque é muito importante que esse estudo vá mais longe, né? A Cláudia disse aqui também, ó. Sim, a fé está atrelada à obediência e o tempo de Deus realizar e conceder a promessa correta. Isso? Perfeito, Cláudia, perfeito, é exatamente isso. E agora, qual que é a responsabilidade por nossa parte, né? Principalmente a gente entender quais são as promessas que Deus faz e quais são os atos de justiça ou quais são as ordens, entre aspas, que Deus nos dá para que nós possamos nos enquadrar. Na verdade, tudo isso é uma forma didática de nos dizer: olha, eu estou moldando vocês, meus filhinhos, para que vivam a eternidade comigo em um reino que impera estas leis. Então você precisa ajustar o seu coração para essa medida. Então é isso que está acontecendo. Olha lá, um monte de gente falando eu. Que bênção. Glória a Deus. Aí, Que isso é bênção mesmo. muito Glória a bom. Deus. E aí, olha só, a Uhum. gente, a gente vai falar,
sobre dois principais pontos aqui bem legais para a gente estudando essas partes que a gente acabou de falar. E a gente vai falar aqui, ó, sobre dois pontos bem legais. O que a gente espera, né? Por que a gente precisa acreditar que existe coisas que a gente não pode ver? E como alcançar essas coisas, né? Então são 3 pontos. Que é um de bônus, né? Que é um de Tá bom. bônus. Sabe, uma coisa que é importante, né, para a gente já passar no que esperamos, a gente reconheceu que de fato veio da boca de Deus. E a gente percebe que não é somente você conhecer as coisas que Jesus falava e fazia, mas é você reconhecer Jesus nas coisas que você vê. Um exemplo, a mesma coisa que parte do que eu ministrei no domingo, e também acho que há uns 2 semanas atrás aí, acho que foi o pastor ou o Evandro que ministrou sobre o trecho do caminho em Emaús. Sim, pastorzão. Então, o pessoal andou o caminho todo com Jesus ali, vendo ele, ouvindo ele falar. E aí, quando os olhos deles se abrem, que eles reconhecem ali no partir do pão, um olha para o outro e falou: é mesmo, né, cara? Agora tendo a certeza que era Jesus porque partiu o pão e desapareceu, não ardia o teu coração quando você ouvia as coisas dele? Então percebe aqui um Sabe sinal, quem? né, para a gente entender dentro do nosso coração quando aquilo parte de Jesus. Então eu leio as Escrituras, o Espírito Santo me traz discernimento e no dia a dia eu enxergo Jesus ao meu redor através do Espírito e mais a palavra. Sabe que quem acompanha com a gente o Life Group online, tá aí um convite também, né? Amanhã a gente tem Life Group, a gente vai dar uma refrescada mais no final do Tadel, mas amanhã a gente tem Life Group. Quem acompanha o Life Group com a gente, no dia dessa ministração do pastor a respeito do caminho de Emaús, a gente falou bastante sobre isso, né? E olha só como foi interessante os dois falarem, nossa, não nos ardia o coração quando ele falava tudo aquilo? Sabe, dessa certeza, dessa confiança, agora eu sei que era ele mesmo, porque eu sentia tudo aquilo. Tá bom. Então vamos desmistificar primeiro o que esperamos então, Lari. Beleza. E aqui a gente estava até comentando um pouquinho antes, né, que a gente pode pensar em um monte de coisas. O que eu espero, né? O que eu espero para minha vida? O que eu espero de Objetivos a Deus? serem atingidos, recursos para conquistar alguma coisa, características para melhorar o meu trabalho, ou a minha casa, ou o meu carro. São sonhos. E o pastor, ele sempre enfatiza isso, e é verdade, o sonhar, ele vem do homem, mas o fazer vem de Deus. Então não é proibido nós sonharmos. O que é proibido é nós colocarmos a culpa em Deus quando os nossos sonhos não se concretizam. Porque o que esperamos não está pautado nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, conquistas e metas, e sim naquilo que o Senhor preparou de antemão. Mas como saber? À medida em que nós caminhamos, isso vai sendo revelado e cada vez ficando mais claro nas nossas vidas, né? Exatamente. Essas promessas de Deus têm que ficar sempre latente no nosso coração. A gente lembrar de que há uma condição para que todas as coisas de Deus cumpram-se na nossa vida, né? A gente tem essa troca a fazer, essa troca boa, né? A fazer com o Senhor, ou seja, eu ofereço aquilo que Ele me pediu e em troca Ele me abençoa, né? Então, isso é o que efetivamente a gente tem que esperar, o cumprimento das promessas de Deus. E na Bíblia a gente tem um caminhão de promessas da parte de Deus para nós, né? Umas 8.000, assim, só para os irmãos terem uma base mais ou menos do que a gente está falando. 5.000 no Entre o Antigo Antigo e o Testamento e Novo. 3.000 aproximadamente no Novo Testamento, né? Mas
São, Acho que seria pode falar. legal. Leia algumas aí, Lari. Você cita algumas Então aí aqui no a teu gente estudo top? Então, é, certeza. então a gente tem de perdão, purificação, de ter um novo coração, de provisão, da descida do Espírito Santo, da vida eterna, cumprimento de promessas, esperança de cumprir, que foi Hebreus 10:23, é uma delas, né? Ah, e aqui a gente tem várias delas. Ó, Eu vou citar a primeira. Oi, é isso que pode eu ia falar. falar. Vamos ler lá, 1 João 1,9. 1 João 9. 1:9. Olha só o que diz. Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nota sempre que tem aí o se, né? Isso que eu queria dizer. E a gente vai ler e vamos analisar verso a verso. Acho que isso é importante. Tá. Bom, o que esperamos então? Ah, eu espero que eu seja purificado de toda injustiça. Ou seja, tudo aquilo que é injusto não vai alcançar a mim, e os meus pecados serão perdoados. Tá bom. Mas, então é uma promessa de Deus e agora é só aguardar? Não. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E ele, por ser fiel, em primeiro lugar, que significa o que ele fala, ele jamais volta atrás, e justo, para perdoar os nossos pecados, poderoso o suficiente, então aí ele purifica de toda a injustiça e perdoa os nossos pecados, mas existe uma condição. Pessoal, até aí tudo tranquilo? A Silmara chegou aí também. E aí, Japa? E Graça aí, e japa paz. linda? Sim, é que geralmente eu falo para ela que ela é a japa mais bonita de Santo André, né? Ah, eu acho também. Vamos lá, então, para o próximo. Próximo. Vamos ler Promessa de outro aí. um. Próxima, promessa de um novo coração, em Ezequiel 36:26. Vou colocar Então, aqui. vamos lá, aqui, ó. Ezequiel 3. 36:26. Ah, 36. 36, 26. Vamos lá aqui. Uhum. Abrindo aqui, vamos lá. 36, 26. Ó. Então aspergirei sobre vocês a água pura, é o 26. 25, e ficarão Uhum. limpos. Eu o purificarei de sua impureza e de seu coração a ídolos. E eu lhe darei um novo coração e colocarei em vocês um espírito, um novo espírito. E removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. E aí ele vai dizendo, porém, tal, vocês habitarão em Israel, né? Mas se a gente lê lá atrás, ele diz Uhum. assim, né, a partir do 22, né? Tá. Deixa eu ver aqui, que eu estou lendo na hora aqui, mas desenrolou entre as nações. Ó, portanto, transmita ao meu povo esta mensagem do Deus soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome, o meu nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês diante das nações, então, diz o Senhor, então eles saberão que eu sou o Senhor, pois eu reunirei dentre as nações e o tratarei de volta. Veja a condição aqui, ó. Como que Deus vai mostrar a santidade do grande nome dele? Como é que ele fala aqui, ó? No verso 23, parte B, ó. Olha Ele vai só. falar assim, ó: eu mostrarei minha santidade por meio de quem? Por meio de vocês. Então, assim, vocês vão ser imitadores meus, vocês vão transferir o meu caráter, e o povo vai reconhecer vocês mediante, vai conhecer a minha santidade mediante a vocês. E aí, então, eu vou aspergir sobre vocês água pura, vocês ficarão limpos, eu purificarei vocês das impurezas dos ídolos, eu lhe darei um novo coração, te porei um espírito, e assim por diante.
Então veja que temos ali uma condição. Perfeito, pessoal? Ah, Perfeito. tá bom. O Laurentino aqui também está falando de um outro aqui, Jeremias. Jeremias, vamos falar. Jeremias 29? É, vamos lá. Ah, vamos Jeremias falar. 29. Vamos pegar Quer que ele, então. põe? Tá bom. Sim, pode colocar aí. 29, Jeremias 29, 11 ao 11 ao 13. 13, exatamente, Mateusão. Olha lá, ó. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E agora a condição: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, e eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E Pois é. aí então eu acabarei com o exílio e os restaurarei. Então, qual é a condição? Me busca de todo o coração, porque, de novo, você vai aprender sobre mim, e, de novo, você vai espelhar o meu caráter em qualquer lugar, e, de novo, você vai mostrar a minha santidade entre as nações, e, de novo, o meu nome será exaltado, e por isso o exílio acabará. Percebe, pessoal? A, a, é sempre a mesma condição, né? Deus quer que nós sejamos cópia dele. Nós perdemos a imagem e semelhança com o pecado, mas nós ainda possuímos todos os atributos para receber a semelhança novamente. Nós temos um coração que é disposto a ter emoções, e nós substituímos a ira pelo amor, a falta de paciência pela paciência, pela longanimidade, ah, e assim vamos fazendo. Então, nós temos essa possibilidade. Também nós temos a possibilidade de nos conectar com o seu espírito e para sermos um. Então veja que a gente possui toda a estrutura e agora é aquilo que a gente fala que nós estamos andando em santidade. O que é andar em santidade? Entender que nós somos separados e o nosso maior objetivo é nos tornar um com o Pai. De que forma? Entendendo e exalando a sua santidade, né? A sua justiça, os seus atributos. Amém. Top demais. E tudo isso a gente está falando sobre o que esperamos, e essa parte de esperar as promessas é muito importante, por isso que a gente está dando tanta ênfase nisso tudo, né? E isso é muito legal. Tem promessa para eternidade também, vamos ler uma? Olá, e antes disso, eu queria citar aqui, ó, Hum, o pastor falou em Provérbios 16:1. Nós estamos falando sobre fundamentos, promessas de Deus e receber. uhum, Agora, aquilo que vem de nós é errado segundo ao coração de Deus? Olha o que fala Provérbios 16, capítulo 1. É da natureza humana fazer planos. Todos podem fazer planos. Porém, a resposta certa vem do Senhor. Percebe que a garantia de nós recebermos é obedecer a Deus e receber as suas promessas. Agora, outras coisas que nascem do desejo nosso, nós podemos orar a Deus e Deus vai passar pelo crivo dele. E se tudo isso for para o nosso bem, então nós recebemos. Deus tem prazer. Agora, Deus não vai querer dar alguma coisa que lá na frente vai fazer você tropeçar. Como ele já está no futuro, ele às vezes segura porque não estamos preparados. Daí que entra o ponto que a nossa irmã Cláudia disse, que existe tempo aprazível de Deus. Talvez eu não esteja maduro para receber determinada coisa hoje, mas daqui a um ano eu tenho a maturidade suficiente e não ser mais levado por um vento de doutrina, né? Ou na verdade levado por um desejo que me atendeu o coração, e assim por diante.
A Marli também, só para a gente avançar aí, está dizendo assim, pastorinha, temos de buscar nossa santidade todo momento, assim teremos um coração que agrada a Deus. Buscar a santidade é justamente isso. Duas coisas. Primeiro, eu decidi ser separado do céu e por isso eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para Jesus e, através do seu Espírito, ser transformado à imagem de Cristo. Muitas Por isso, cópias coisas, de Jesus. muitas coisas passam por isso, né? Por decisão. Quando a gente está no relacionamento com Deus, muitas coisas passam para que a gente tome decisão. Santidade, decisão, amor é decisão, né? E assim por diante. A gente pode citar bastante coisa aqui Sim. que seja decisão, sabe? A gente tem que Sim. entender que somos livres para escolher essas coisas, para que nós próprios possamos tomar decisão quando estamos munidos e revestidos de toda a armadura de Deus, como dizia em Efésios lá. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais relacionamento a gente adquire, a gente tem essa segurança de tomar a decisão certa. Qual é a decisão certa? Aquela que vai fazer se cumprir os planos de Deus. Exato. O conhecimento das Escrituras, ele nos traz justamente o conhecimento da existência da promessa. Agora, através do Espírito Santo, para esse tempo que nós estamos vivendo, hein, pessoal? Aí o pessoal vai falar, mas lá em Jeremias, o profeta soube direto, exatamente, da boca de Deus. Não tinha escritura, mas Deus apareceu e falou, faça. Daí não tem como duvidar, né, gente? Mas para o nosso tempo agora, Jesus morreu e deixou o Consolador. Então, o Consolador tem papéis fundamentais na nossa vida. Puxa vida. Primeiro que ele é o Espírito de Deus entre nós. Ele é a marca da promessa. E depois que aquilo que nós lemos, que trouxe ao conhecimento, agora vem a revelação. O que é a revelação? É o que Deus chama de sabedoria. Temos a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto. Então, a sabedoria humana é baseada em resultados. A sabedoria divina é baseada justamente na fé. Nós não vemos, mas pelos fundamentos sabemos que vamos ser extremamente felizes no sentido de prósperos, de avançar naquele caminho, a melhor decisão. E essa sabedoria, essa certeza só vem mediante essa revelação do Espírito Santo. Amém? Glória Todo a mundo Deus. está entendendo aí, pessoal? Eu queria umas perguntas aí para nós, ou também que vocês pudessem, junto com a gente aí, contribuir com esse papo que a gente está tendo, né? Sim. Vamos lá, pessoal, vamos perguntar, porque Tadel é isso. Tadel é participação, Tadel é comentário, mas também é pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, é importante, é interessante, né? Uhum. Lari, só para a gente assim, fechar a questão das promessas, do que se esperar, aqui é uma coisa muito legal. Ó. No Apocalipse 21:4, talvez vocês leiam aí e digam, Adriano, eu peguei você. Porque ali não tem condição nenhuma. Ele diz assim, ó, e naquele dia eu vi a Nova Jerusalém que Vou descia do colocar para o alto, eu ouvi a pessoal. voz do grande trono que dizia que ele tabernacularia conosco agora, e aí depois vem, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não Sim. haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Tá bom, no capítulo 21 de Apocalipse, ele não está pondo nenhuma condição. Mas se a Mas, gente ler, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, a Lari abre para a gente na sequência. combinado. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. 2, 7. Isso aí. Tá lá. Diz para nós aqui assim, ó. Ao que vencer, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Atenção! igreja. O Ó o pessoal do vencedor. presencial aí de quarta-feira.
Toda vez que você lê na Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então, em verdade vos digo. Atenção, pessoal, é importante. Exatamente. Olha lá, o que vencer, eu darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, para a gente chegar em Apocalipse 21 e ver a Nova Jerusalém descendo do alto, seja já arrebatado assim, já estando na eternidade ou vendo de fato isso acontecer, primeiro nós precisamos vencer. E o que é vencer? É chegar até o último dia das nossas vidas convictos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e que nós somos santos, irrepreensíveis, chamados para levar essa boa obra. Amém, pessoal? Tá claro para todos? Vão falando aí se está claro, vão perguntando se tem dúvida. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. E aí, podemos seguir? O que você acha? Claro. Top. Então vamos embora. E agora eu vou lançar uma pergunta aqui. Por que a gente precisa crer no que não podemos ver? Muitas vezes, aqui eu vou dar uma linha aqui para a gente poder refletir. Porque o que acontece? A nossa tendência, né, aquilo que a gente tem de natural dentro de nós é crer naquilo que eu consigo ver, naquilo que eu consigo tocar, naquilo que eu consigo gerenciar, né? Isso aí a gente aprende desde muito cedo, né? Olha só o que a gente costuma ouvir por aí. Olha, você não troca o certo pelo duvidoso, não. Ó, cuidado, não dá o passo maior do que a perna, né? Presta atenção no que você está no que você tá vendo na sua frente primeiro, antes de colocar o pé, né? Uhum. Eu acho que a gente já viu alguma vez. Não sei se você já entrou. Todo mundo já entrou num prédio e subiu no elevador. Hoje não tem em todos os lugares, mas antigamente aí, não que eu já tenha visto, mas eu ouvi dizer que tinha uma placa dizendo assim: antes de pisar, olhe se o elevador está aí, né? Ou seja, cuidado com o fosso do elevador, né? Por quê? Porque nós somos baseados justamente assim, para tomarmos uma decisão, ou nós pautamos em algo que já vivemos, ou em algo que enxergamos. Agora, com as coisas de Deus, não, é se lançar no sobrenatural, né? Tem uma canção da Tamires que fala, né, A estrada que da a fé. fé é a estrada da fé. Poxa, é muito bonita. Quer ver, ó? Eu vou pegar um pedacinho dela aqui. Depois vocês ouçam aí. Estrada da Fé, Ministério Zoe. Estrada da Fé. Ó, quer ver, ó? Ela tá falando a respeito de Abraão. Essa canção é linda. Ela fala: Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Abraão, vá para as terras por onde eu te mandar. Mas que terras são essas? Vá. Eu deixei minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da Da tua tua promessa. promessa. Falando de Abraão. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas, você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro e resolvi ficar por lá. O que ela está querendo dizer? Eu li as suas promessas e eu me encantei tanto que agora eu não quero nem voltar de Eu lá. vou ficar ali. Como o Paulo, quando vê, ele fala assim: não, para mim o morrer é lucro, porque ele viu a eternidade, né? Então, aí ele fala. Aí ela vai falar do que é fé, um exemplo de fé. Ela fala: eu danço na chuva, mesmo que tudo esteja um deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Eu celebro a minha cura, mesmo que eu ainda sinta dor. Quantos de Mesmo nós, que o né? choro dure uma noite, a alegria virá logo pela manhã. Aí ela fala: eu já não ando pelo que vejo, eu já não ando pelo que sinto, é pelo que eu sei. E aonde ela sabe? Em Jesus. Essa canção, o Senhor me trouxe à memória agora, mas assim, fala muito a respeito de o que esperar, então, né?
de por que crer no que não podemos ver. E olha só o que está escrito aqui para a gente, no nosso esboço aqui. Quando a gente fala das escrituras, a gente conhece a vontade de Deus e a gente fica com os olhos fixos nela, a gente entende que essas promessas são boas, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E aí, sabendo disso, a gente não pode ficar com dúvida, né? Nem pode gerar em nós temor, né? Sabe, ter medo ou dúvida dentro de nós. Porque a gente não está vendo isso tudo, essas promessas todas. Só que, assim, esse desconhecido para nós, sabe? Esse se atirar no desconhecido, é desconhecido só para nós. Porque está lá, né? Revelado para a gente ainda não conhece. A gente vai conhecendo ao longo da nossa caminhada. É. E aquilo se Nós torna tivemos, conhecido para nós. sim, o pastorzão falou, o pastorzão lembra muito bem. Há alguns anos atrás, nós fomos em uma imersão lá em Marília e ficamos ali 3 ou 4 dias, praticamente 12 a 15 horas, ministrações atrás de ministrações. E nós conhecemos ali uma pessoa fantástica, que foi o Israel Salazar. E ele, muito humilde, assim, sentando entre nós e batia um papo com todo mundo, mesmo sendo integrante da Lagoinha Uhum. e sendo um dos principais responsáveis pelo Ministério de Louvor na Marília, Entre ali aspas, na Batista importante, de né? Marília. É importante segundo as pessoas do mundo, mas ele entende que ele é irmão de todo mundo no reino. E ele tem uma canção que ele canta com uma alegria e com uma convicção. Ele diz: Ele é fiel para cumprir Tudo que tudo me que me prometeu prometeu. Tudo que me prometeu é meu. é meu. Ele canta. E essa música é linda. E no meio do caminho, agora há 3 anos, 4 anos atrás, ele teve um câncer. Eu, assim, de verdade, é que Deus põe as pessoas no deserto com um nível de fé, né, que ele pode suportar. Mas ele aparecia praticamente todos os dias na rede social, mesmo ficando careca, perdendo tudo, fazendo, dizendo da convicção que ele estaria e que ele venceria se fosse da vontade do Senhor. E ele conseguiu remir, na verdade, o Senhor remiu o câncer dele. E hoje ele está de novo com o cabelinho cacheado comprido e cantando com a maior alegria e sempre com a mesma humildade. Isso são pessoas que experimentaram o quanto bom é você não ver, mas crer, porque você conhece quem te prometeu. Uhum. Essa é a questão. Por isso que nós temos que crer no que não podemos ver, porque Deus tem experiências desconhecidas para as nossas vidas. Uhum. O pastor está falando que ele fez o louvor todos os dias. Exato. Foi uma bênção, assim. Uhum. Deus tem mostrado isso para a gente anda por esses caminhos justamente porque nós temos vivido coisas incríveis, né, nas nossas vidas, mas quando a gente vê que outras pessoas passam pelas mesmas coisas, pelos mesmos desertos e saem vitoriosos e continuam com uma convicção, com uma fé, isso é maravilhoso, alegra a nossa alma, né? Glória a Deus por isso. E a gente pode entender que esse desconhecido sendo só para nós, antes que tudo existisse, ele é, né? Ele fala isso em Êxodo 3,14, quando ele responde para Moisés, porque Moisés pergunta, né? E quando o povo perguntar quem é o Senhor, né? O que eu falo para esse povo todo? E ele fala lá em Êxodo 3,14, Deus responde a Moisés: Eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Exatamente, as versões estão falando, eu sou o eu sou. Você fala assim, Deus existe? Não, Deus não existe. Ele é. Ele é, porque para existir, um dia ele tem não ter existido. Mas ele é para sempre, e sempre foi, e sempre será. E é ele que está prometendo, a gente não tem o que ter dúvida.
Então aí, olha só o que diz também em Colossenses 1, 16 a 18. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e a que não podemos. Sim. Como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia, olha só o que a gente estava falando agora, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois é. A Má colocou uma coisa aqui que é maravilhosa. Ela entendeu o que a gente está falando assim com profundidade. Ela disse assim: nós somos um povo privilegiado, porque nunca vimos o Todo-Poderoso, mas cremos nele. Nós não vimos, mas Mas sentimos, né? cremos, né? Tem uma música, é, tem uma música que fala Me faz te amar mais, né? Me faz te amar mais. Vamos ver se é isso. Me deixa queimar mais, eu acho que Isso. é. Me deixa queimar mais. Hoje eu tô só nas músicas, hein? Pois é, está musical hoje. É, olha só, ele fala aqui, ó. Não, calma só um minutinho, gente. Me faz queimar É, eu mais. acho que é isso a canção. Ministério Zoe, também do Ministério Zoe, ó. Ele fala assim: me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais. E ele repete algumas vezes, né? Aí ele diz assim: mesmo que eu não veja o teu rosto, eu sempre sei quando você chega. Ele sente a presença. Mesmo que eu não sinta o teu toque, eu reconheço o teu perfume em todo lugar. Mesmo que eu não veja os teus olhos, quando você me olha, eu me sinto queimar com os olhos de fogo. Então, é isso. Nós não temos como mostrar fisicamente que ele está lá, mas nós sentimos o perfume, nós conseguimos saber quando ele chega e nós nos sentimos queimar quando a presença dele invade o lugar. A gente precisa fazer isso nos cultos, né, amor? É, É um desafio para todos que estão nos assistindo aí, que tem bastante gente nos glória assistindo. a Deus. Deus é bom. No, 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 no período de louvor, a gente desejar a presença Sim, ardente de Jesus no lugar, cara. sim. Para a gente ver pessoas ali sendo arrebatadas em espírito, A gente no clamar sentido todo mundo que junto, essa né? Quem tá lá em cima, quem tá lá embaixo, todo mundo junto, no mesmo propósito que é o que o Adriano tá falando agora, mesma coisa, sabe? exato. E sabe, algumas vezes eu consigo chegar nesse grau de adoração nos meus quartos, ali no meu quarto no secreto, e é como você se desfalecesse, você vai sendo tomado por uma certeza, uma convicção que te abastece por mais um mês, por mais 2 meses, sei lá por quanto tempo. Então, nós precisamos ser como essas tochas incandescentes. Amém, pessoal? Não que eu Amém. seja exemplo de alguma coisa, né? Ah, mas a gente Talvez muitas compartilha, né? que não fazem, mas compartilho de algumas poucas experiências que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me permite viver. Amém. Ana Cláudia, amor, vamos ler aqui, ó. Interessante. Nunca fomos aos Isso é céus, verdade. mas desejamos estar lá na glória. O Espírito que habita em nós sente saudades do céu. Exatamente a centelha divina, né? Eclesiastes Que fala fala lá que em em nós está a Eclesiastes. semente da eternidade, né? Isso aí. Exatamente. E aí depois Apocalipse ele descreve como é o céu, né? Na verdade, o céu é o paraíso que vai descer, né? Ele fala, eu vi a Nova Jerusalém que veio do alto. Mas sim, eu entendo que hoje o céu está lá, né? Hoje a Nova Jerusalém está no céu. Tanto que Abraão procurava a cidade cujos fundamentos não foram feitos Meu por mão de homem. Deus! Abraão já andava atrás da santa cidade, da Meu Deus! Jerusalém, que vai voltar para nós.
Isso é tremendo, não tem nem o que descrever. Glória a E Deus a por isso. Mar colocou que quer esse fogo arder dentro dela. Já Amém. tem, né, Mar? Vamos junto, vamos, né? Muito Vamos disso. junto. Aham. E aí, olha Vai lá, só, Lari. a gente até pincelou bastante, né? Falou bastante sobre isso, né? Como a gente alcança tudo isso? Né? Como a gente alcança enxergar aqui, poder ter a capacidade de crer naquilo que a gente não pode ver, como a gente desenvolve isso, como a gente consegue esperar por essas promessas, né? Ir atrás dessas promessas, né? Ter essa vida cada vez melhor com Deus. Como a gente pode alcançar tudo isso? A gente veio falando, né? No meio desse Tadel todo aí, a gente veio comentando sobre isso, né? Sim. Basicamente, assim, basicamente eu não gosto de falar essa palavra, mas eu falo às vezes porque não tem nada de Não tem básico nada nisso, de é muito básico nisso. profundo e muito complexo e depende de uma série de fatores, mas o fato é que quanto mais arde no nosso coração esse desejo de estar com o Pai, quanto mais arde, sabe quando a gente percebe que mesmo a gente sendo pó da terra, a gente sendo tão insignificante, nós temos a oportunidade de sermos chamados de filho daquele que disse: Eu sou o que sou. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para agora, do pó da terra, sermos um com Ele. E as pessoas ainda dizem: Ah, mas o que eu vou ganhar sendo crente? Na verdade, o que você vai ganhar sendo filho do Todo-Poderoso? Não é em quantias, é simplesmente em saber as possibilidades de ter uma eternidade com aquele que sabe todas as coisas, com aquele que era e que há de vir. Essa pequena pincelada, a Ana Cláudia colocou aqui. Nossa, sentir a presença de Deus é algo tão surreal que parece que estamos nas nuvens. É. E hoje, Ana Cláudia, o que nós temos, minha irmã, são gotículas, são vapor do que é a presença real de Deus. E essa presença, um dia, nós vamos ver, cara, vamos ler Apocalipse 21, Lari. Só para. Eu sou fascinado, eu É. sempre ministro, eu sempre falo, porque Apocalipse 21 para mim é algo, não sei dizer, acho que talvez o mais importante. 21:3. Não, peraí. Apocalipse. Eu vou ler direitinho, Lari, que eu não sei. Acho que é 21:3, tá? Tá bom. Oh, meu Deus, eu tô sem a meu óculos. Apocalipse, aqui, ó. Ele fala assim que ele viu um novo céu e uma nova terra, pois o céu e a terra haviam passado. O mar também já não existia. E aí ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E aí o incrível, a gente fica orando e pedindo todo o tempo para ouvir a voz de Deus. A promessa é: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo, a casa de Deus, está no meio do seu povo, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Pai estará com eles, e o próprio Pai enxugará os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Isso me faz. Eu tenho um pai maravilhoso, um pai adotivo, que é o Pedro Surano, que está lá. E eu lembro que muitas vezes, assim, quando acontecia alguma coisa muito ruim,
Eu caía, ralava o joelho, me machucava, ou acontecia algo extremamente decepcionante para mim. Ele me pegava com todo carinho e falava: Filho, não chora, e enxugava o meu rosto. Eu tenho exatamente essa sensação do próprio Deus me pegando no colo e cuidando de mim, como quando eu era criança. Então, é isso que me inspira e que me mantém firme, deixando para trás as coisas que ficaram, os erros que eu tenho todos os dias, mas na certeza que esse dia vai chegar. Amém? Glória a Deus. E se alguém quiser dividir alguma coisa, quiser mandar uma experiência ou alguma pergunta, algo desse tipo para a gente encerrar, né, Lari? Opa! Então, é assim, algumas coisinhas que eu queria falar também a respeito disso. Olha aqui, uma das facetas, né, da vontade de Deus é a gente glorificar Ele em tudo que a gente for fazer. E procurar não separar a nossa vida em dois mundos, entre aspas, tá? Nós estamos inseridos nesse mundo. Em João, capítulo 17, 15. 17, 15. Do 15 ao 19, olha só o que Jesus fala. Não peço que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Então, queridos, você está inserido aqui. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Então, assim, tenha plena confiança de que ele tá guardando você. Aquele consolador que ele deixou, né, até que ele voltasse, tá ali para guardar você, tá ali para te orientar, tá ali para te direcionar. Então, procura agradar o Senhor em tudo que você fizer. Não te separa em uma parte que você vive para o mundo e outra parte, uma parte você vive a sua vida secular, entre aspas, e outra parte você vive a sua vida para Deus. É uma vida só. Você quer falar? Ah, Não, tá. só a questão da É que eu vi sua consagração. mãozinha que a- assim. Ah, não, é porque a questão de consagrado, né, diz assim, olha, consagrado na verdade significa tomado pela verdade. A consagração, ela tem alguns adjetivos, mas a palavra usada para essa tradução é tomados pela verdade. Que lindo. Então é assim, tudo que você for fazer, busque o conhecimento das escrituras, busque incessantemente conhecer as escrituras de forma aprofundada. Não fique só naquilo que você recebe no domingo, recebeu aqui hoje. Aprofunde isso, pergunte. Por isso que a gente abre, né, Adriano? Né, amor? As perguntas aqui no Tadel. Aprofunda seus conhecimentos, vai te gerar dúvida, pode surgir alguma coisa no seu coração, pergunta aqui para nós, né, para a gente poder explorar junto, a gente poder trocar experiências juntos. A nossa resposta aqui no Tadel pode ser a resposta de muitos que estão ali esperando. Perfeito. Amém? Amém. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, que bênção. Todo mundo falando que foi bênção demais, glória a Deus, e exatamente a glória é a Ele. A gente só está por aqui para tentar, de alguma forma ruim, representá-lo, não? E a Ana está dizendo que foi muito rico tudo que foi ministrado. Glória a Deus. A nossa oração é para que o Espírito Santo ele possa de fato plantar semente nos nossos corações a respeito disso que a gente tem semeado e que a vida de vocês sejam árvores frutíferas a respeito desse desejo
de ter a Deus como pai, como essa figura poderosa, essa pessoa, como nós falamos, porque tem os mesmos atributos de pensar, de discernir, de entender, de raciocinar, e tem sentimentos. Então, por isso, pessoa, né? A pessoa do Deus Pai. E que a gente possa desejar isso intensamente, que a gente possa progredir, crescer em maturidade espiritual, né? Para que aonde a gente tocar, meu, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, a gente consiga transformar o ambiente, né, Lari? Exatamente. Acho que esse é o nosso maior desejo. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amanhã temos o Life Group, presencial com os meninos lá, topzera. Marcoselli esteve semana passada lá com o pessoal. Essa semana não vai poder estar, olha, tá vendo? Mas esteja online com a gente aí. Deus abençoe. E domingo nós estamos lá, às 18. Pessoal, toda essa galera que estava aqui hoje online em peso, estejamos todos nós lá reunidos no templo. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Eu espero que todos tenham, assim como nós, aprendido muito com esse Tadel. E assim como nós, que juntos a gente possa colocar esse Tadel em prática nas nossas vidas, em tudo que a gente for fazer. Amém? Obrigado. Então, até o Life Group online comigo, presencial com os meninos, estejam lá junto com a gente no domingo também. Deus abençoe a todos. E não esqueça de deixar o like no vídeo. Vamos Para encerrar que assim, amor, alcance mais ó. pessoas. Exatamente. Deixe seu joinha. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Beijo. Tchau. Deus abençoe.